apaixonado pelo... Voltamos aqui no Cine Destilado, nosso primeiro bloco. Nosso tema de hoje é entretenimento ou arte? Para que serve o cinema? Serve para você sentar e enfiar pipoca na sua cara até você engasgar? Ou serve para você chorar e ficar de coração partido, chegar em casa questionando a sua própria existência e as escolhas que você fez na sua vida? Nós vamos discutir isso um pouco hoje. Se você tiver alguma coisa para falar, por favor, estamos ao vivo no Facebook, você tem o nosso WhatsApp. Fale conosco, nos dê a sua opinião, entretenimento ou arte. Por que esse tema hoje, né? Recentemente, uns meses atrás, o Martin Scorsese, né, falou sobre os filmes da Marvel, que eles não eram cinema de verdade. Isso me incomodou profundamente. Embora eu entenda o que ele estava tentando dizer, que são filmes feitos para ganhar dinheiro, são filmes de estúdio, são filmes que o objetivo é entretenimento e não criar uma obra de arte, criar algo que seja longínquo. Eu também discordo um pouco porque eu faço filmes e eu sei quanto trabalho dá pra fazer, e é um pouco injusto falar pro cara que fez a trilha sonora de Vingadores Guerra Infinita que o que ele fez não é arte, porque eu acho muito injusto falar pro cara que fez os efeitos de corrida de um dos bichos que atacou o Capitão América, falar que aquilo não é arte, porque colocado dentro de contexto de um filme sim. Então eu fico um pouco em cima do muro nisso e eu anotei alguns pensamentos sobre esse assunto. Vou dividir com vocês. Então acaba sendo um pouco aquela pergunta, né? Então, o que é cinema de verdade? É o Vingadores Endgame ou é o Irlandês, né? Os dois são longos demais. Os dois tinham um orçamento exagerado para o tema em que estava sendo discutido, e os dois foram lançados de forma completamente diferente, né? Um em todos os cinemas de todos os salas do país, né? A gente teve até a discussão em relação à quantidade de filmes que deveriam ser mostrados ao mesmo tempo, né? Então, o Cinemark, ele prefere colocar quanto mais salas estivesse passando Vingadores, melhor, porque era o que as pessoas estão querendo assistir, né? A pré-venda tinha esgotado semanas antes. Então não adianta você falar pro cara, viu? Você não quer pegar uma sala aqui pra mostrar Clube dos Canibais, o pior filme de 2019, que vai 3 pessoas assistir? Não quero. Eu quero mostrar a porra do Vingadores, né? E acho que é direito dele, né? É um livre mercado, afinal. Mas agora tem, né, um decreto novo, né, que tem que ter pelo menos 22 filmes diferentes, né, nas salas de cinema, que vai ajudar bastante o cinema nacional e vai mudar muito a estrutura em que os filmes são mostrados. Mas isso é tudo porque as pessoas que vão ao cinema geralmente decidem na hora. Você pode até ter visto um trailer de um filme, decidido ir até o cinema assistir, mas 90% das pessoas que vão no cinema decidem na hora o que eles vão assistir. Eles olham lá, falam, tá passando isso, tá passando aquilo, e escolhe qual deles prefere ver. Então a minha pergunta é possível coexistir? Né? Dá pra ter o Irlandês junto com o Vingadores? Eu não lembro mais o nome do Endgame em português. Eu fico falando Guerra Infinita, que era o anterior, mas era o Guerra Infinita e o Endgame era o... Ultimato. Não tem nada a ver a tradução, né? Eu tô com um filme aqui que eu fiz uma resenha que eu vou falar mais tarde, chama Ready or Not, né? Porque é de esconde-esconde. Né? Então, pronto ou não, Ready or Not, aqui vou eu. Traduzindo como casamento sangrento. Eu falei PQP, meu. Tá pior do que um professor muito aloprado. A gente pode ter depois um especial melhores traduções. Podia, né, cara? Tipo The Hangover, que virou Se Beber Não Case. A gente tava até brincando num podcast sobre o Joker, né? Que é incrível que eles não chamaram de Joker ou Coringa. Né? Ou meu vizinho é um palhaço, né? É bem isso, né? Um palhaço do barulho. Um palhaço do barulho. Um palhaço depressivo, maníaco. É bem isso mesmo. Né? Mas então,
vamos lá. Então tem alguns tópicos aqui pra gente abrir, né? Se vocês gostarem desse tópico, né? A gente pode entrar mais sobre ele. Ou se vocês quiserem comentar com seus próprios pensamentos, por favor, estamos aqui. Mas vamos lá. A produção de filmes de nicho aumentou muito, né? Por causa das plataformas de streaming. Então, hoje você pode assinar Amazon Prime e assistir, por exemplo, a série excelente do Good Omens, né? Que é baseado no livro do Neil Gaiman com Terry Pratchett. Então, só vai ter lá, né? Se você não estiver disposto a piratear o conteúdo, né? Que aí eu acho que é um programa inteiro só pra falar disso. Falamos um pouco disso com o Ivan 13P sobre o filme dele, o Sabotage. Foi um filme extremamente pirateado e o quanto que isso afetou ele e a família do Sabotage. Procurem aí nos nossos programas antigos. E também você pode assistir, por exemplo, assinar Netflix, né, e assistir o Irlandês, por exemplo, que foi que teve uma estreia limitada em cinemas, mas foi uma estreia do Netflix, e também o filme novo do Michael Bay, né, o Esquadrão 6, com Ryan Reynolds, que estreou direto no Netflix, nem passou pelo cinema. No caso do Irlandês, estreou no cinema porque eles sabiam que era do Scorsese, e para você poder concorrer a alguns tipos de prêmios, você precisa ter uma estreia no cinema. O que não significa necessariamente que faça alguma diferença, né? É só para você participar de alguns festivais. Mas, o filme do Scorsese e o filme do Michael Bay, os dois, né, passam das 2 horas. Eu acho que devem até ter orçamentos similares, né? Então a Netflix tem uma fórmula aí que eles estão fazendo, né? Pegar um diretor, deixar o cara fazer meio que o que ele quiser. Mas afinal, o que diferencia um filme de arte e um filme de entretenimento? Eu sempre uso o exemplo do diretor Paul Verhoeven. Ele é o cara que fez Tropas Estelares, é o cara que fez Robocop. Esse é um diretor sueco que fazia filmes muito pesados, muito complexos. Foi para os Estados Unidos e começou a fazer filmes de ficção científica ou filmes de ação, mas ele nunca perdeu aquele toque subliminar, aquela questão de vamos falar hoje sobre fascismo, vamos falar hoje sobre o que significa ser um ser humano. Então, para mim, ele é o cara que consegue transitar entre os dois mundos, entre um filme de arte e um filme de entretenimento. Mas o que é um filme de arte, né? Você precisa dar sermãozinho para ser um filme de arte? Você precisa se sentir mal saindo do cinema? Falando, poxa, eu preciso comer menos carne vermelha. Vou falar, poxa, né? Eu não dei dinheiro pro morador de rua que tava na minha rua. Você precisa ter um sermãozinho para ser um filme de arte? Não precisa. Tem muitos filmes de arte excelentes, né? Que mudam a sua vida, que não te dão um sermão e não ficam te enchendo o saco, que é a minha principal reclamação com filmes nacionais, né? Que eles têm que te dar sermão, eles não conseguem ser sutis, né? Tem que escancarar na tua cara, né, a mensagem do diretor, né? E isso é resultado de serem filmes que não precisam gerar receita, que não precisam dar dinheiro. São filmes que saem pagos, que saem prontos, feitos, com editais, né, com o FSA, que também fizemos um programa sobre como que são feitos os filmes no Brasil. Temos 45 minutos sobre isso, explicando o processo. Mas esses filmes saem pagos, então o diretor fala o que ele quiser, em vez de tentar fazer algo sutil que gere uma discussão, né? Então, em inglês tem até a diferenciação. Eles falam movies and films. Então, um filme é um longa-metragem, é algo mais artístico, é algo que tenta mostrar algo, ou que tem uma capacidade técnica superior. E você tem o movie, que é aquela coisa, o Esquadrão 6, né? O filme blockbuster, que tem um monte de explosão, tem uma mulher bonita, segue um roteiro com um monte de fórmulas, e você sabe exatamente o que você vai assistir. E quando você senta e começa a assistir, você meio que sabe como que vai terminar também, porque raramente vai ter alguma coisa que vai te surpreender, né? E de vez em quando sai um movie, né? Sai um filme de entretenimento que te traz mais alguma coisa, né? Que você olha e fala, opa, isso aí eu não esperava que tivesse esse a mais, né? E aí pode ser algum tema. Acho que o filme do Coringa é um bom exemplo disso, né? Que é um filme
baseado em um personagem de história em quadrinho, né? Baseado em algo pop, né? Baseado em algo muito já dissecado e usado e fizeram algo com uma capacidade técnica um pouco maior e abordaram um tema com um pouco mais de seriedade. Embora eu sou o cara que fala mal desse filme nos grupos de cinema, mas eu tenho as minhas próprias argumentações contra por que ele não é um filme de arte. Mas enfim, eu também sou o cara que fala que Robocop é um filme de arte, então, né? Pô, tem várias coisas interessantes no Robocop. O Senhor dos Anéis, por exemplo, é um filme de arte. Ele teve miniaturas que demoraram meses para serem feitas para uma cena de 30 segundos. É um filme com algumas das maiores inovações em efeitos especiais da história. Foi o começo da era digital, então eles não tinham como fazer ainda como se faz hoje, né? Você cria tudo digitalmente, Não, eles faziam as maquetes, faziam as miniaturas gigantescas e integravam todos os tipos de efeitos que existiam até aquela época para fazer aquela obra. Então, para mim, é um filme de arte, sim. Porque a quantidade de pessoas que trabalharam naquilo, a quantidade de horas, né, investidas em fazer algo realmente especial, fazem aquilo ser uma obra de arte, né? E quando a gente chega na vida adulta, fica cada vez mais difícil desligar o cérebro, né? Fica cada vez mais difícil você poder sentar e ser transportado para dentro de um filme, né? Curtir uma história de vingança, um mundo fantástico. Eu sempre olho, né, esses filmes que tem uma receita absurda. Você vê Avatar, por exemplo. Avatar é um exemplo perfeito disso. Você sentou lá e pum, desligou. Você tá em outro mundo. Você sai, parece que você viajou, parece que você saiu de férias, parece que você viu coisas que você não esperava ver e que existiam de verdade, né? Que em roteiro chama isso de world building, criação de mundo, que as regras são tão bem estabelecidas que você acredita que aquele mundo realmente existe, né? Então, quando você deixa soltar a sua imaginação, quando você para de pensar e entra na viagem que o cineasta criou para você, principalmente se você estiver assistindo o filme com outras pessoas no cinema que tenham o mesmo gosto que o seu, pode ser uma experiência incrível. Eu lembro quando eu vi o primeiro Vingadores, né? Antes da estreia, então era pré-estreia. Putz, né? Todo mundo, né, que tava lá era muito fã, tava animado pra caramba que finalmente ia ter um filme juntando os caras, né? Entendi a importância de você ter vários filmes que resultavam em um, né? Já era aquele mais o hype, mais não sei o que, mais era fãs do Joss Whedon. Aí começou as piadas, nossa, a galera rachando o bico, né? Eu achei um dos filmes mais engraçados que eu tinha visto. Uma semana depois fui assistir com, tipo, a galera normal, né? Nada, né? Ninguém, né? Não era aquela mesma energia, né? Aquela mesma coisa, né? Então, você tem que, né, achar o seu nicho e curtir ele, né? Você tem que fazer isso em todos as partes da sua vida, né? Então, por que você não faria isso com filmes? Achar a sua turma e assistir as coisas que você sabe que vai curtir. Isso não quer dizer que você não pode sair a sua zona de experiência, né? O cinema, afinal, é uma arte coletiva, né? O roteiro e o diretor, principalmente o diretor, em muitos casos o estúdio também, como a gente viu recentemente no Ascensão Skywalker, eles determinam o tom, né? Eles determinam o tema, a apresentação do filme, mas no final, a obra que você assiste no cinema tem um pouquinho de todo mundo que trabalhou naquilo. Então, às vezes você não percebe isso, mas aquele fim de semana prolongado que o cara fez hora extra para que aquele efeito ficasse perfeito é o motivo pelo qual você gosta mais daquele filme do que do outro que você saiu do filme porque aquele efeito não te convenceu,
né? Acho que um bom exemplo vai ser o Cats, né? Que a galera tá surtando que os gatos parecem... As pessoas parecem gatos ou os gatos parecem pessoas, né? Eu acho que foi um tom errado, roteiro mal escrito porque não tem história. O diretor tomou ácido e decidiu fazer o que ele bem entendesse sem pensar nas consequências. E o estúdio falou, bom, esse cara fez o Miseráveis que deu uma grana fodida, vamos dar mais grana e ver o que acontece, né? E deu tão errado, mas tão errado que, né, acaba prejudicando o estúdio, ao invés de ser só um filme que não ganha muito dinheiro. Eu pessoalmente tô bem curioso pra assistir o Cats, na verdade, que eu acho que vai ser uma piração. Mas também não dá pra dizer que não eu, né, não diria que não é cinema, porque muita gente trabalhou aquilo e, né, pô, tem luz, tem fotografia, alguém escolheu a lente que ia ser usada para gravar os atores, teve profissionais que trabalharam fazendo figurino, que fizeram maquiagem, que fizeram cabelo, é uma ópera que é gravada, né? Você tem muitas coisas se juntando para tentar criar uma satisfação, para tentar criar algo memorável, né? Então todo filme tem um pouco de cada pessoa que participou e apareceu no produto final. E depois que o filme estreia, isso fica mais aparente ainda, porque ele se torna propriedade pública. Ele é apoderado pelos fãs, pelos cinéfilos, pelos críticos, né? E pode virar meme, pode ser escrachado, ou pode virar um fenômeno cult, pode gerar 6 sequências, ou ter fã-clube, ou virar cosplay na CCXP. Então é muito engraçado isso. Depois que o filme vai ao mundo, depois que é parido, né, você completamente perde controle sobre o que as pessoas vão fazer com ele e como que eles vão curtir. Então, essa discussão, né, sobre o filme depois que ele é lançado, que um recomenda pro outro, ou que fala mal, porra, né, eu não gostei do Ascensão de Skywalker, por isso. Ah, mas você queria que ele fizesse o quê? Porque o estúdio não sei o que lá. Não, mas era melhor do que o Último Jedi, que foi um tapa na cara pra todos os fãs. Não, mas era muito fanservice, então foi exagerado. Mas você teria feito o quê, então? Ah, mas eu teria cortado a cena inteira em que não sei o que morre. Então, essas discussões, né, esse consumo coletivo, essa apropriação do público dos filmes é uma interação social que dá mais valor ao filme. E principalmente nesse último Star Wars, a campanha da Disney era tentar manter Star Wars relevante, né? E pós-Star Wars continua sendo isso. É tipo, estão reclamando que tiraram a personagem asiática. Ninguém tá reclamando, são 3 caras no Twitter, entendeu? Mas aí vira, né, aquele, né, e muito dessa coisa de o mundo tá chato. Não é que o mundo tá chato, é que se 4 pessoas reclamam no Twitter, você consegue fingir que aquilo é importante, e aí você ganha dinheiro porque as pessoas estão comentando sobre o seu produto. É marketing. Tá? Então, quanto mais você fingir que algo é importante, mais dinheiro ele vai gerar, então mais importante, aspas, ele fica, né? Então, essa discussão, né, o nicho do filme pode ser minúsculo. Nós lançamos aqui no Cine Destilado, tô quase fazendo uma retrospectiva 2019 aqui em 2020, porque eu tô falando de vários programas anteriores que fizemos, mas nós fizemos o lançamento do filme Noite Escura da Alma aqui no Cine Destilado com o diretor Breno Castelo. E o nicho do filme dele é minúsculo, né? 30 mil pessoas assistiram o filme dele no YouTube. E gerou uma discussão muito grande, né? Porque são fãs de terror, são fãs de filmes pesados, perturbadores. Então, pra quem não era daquele nicho, não gostou do filme. Achou pesado demais. Pra quem era do nicho e entende um pouco de religião, ou entende um pouco de cinema surreal, gostaram demais do filme, né? Então você vê uma crítica muito díspare, né? São pessoas com opiniões completamente diferentes sobre o mesmo o produto, né? Então acaba sendo uma obra de arte, até porque ele é aproveitado de uma forma menos objetiva, né? Você tem que sentir, você tem que já entrar no filme com informações prévias de vivência, né? Ou de consumo de outros tipos de filme, ou do gênero,
ou entender um pouco sobre religião para você poder curtir. Então, você entrando no Vingadores ou Ultimato, tendo assistido todos os outros filmes da Marvel, ou como alguém que não tá entendendo porra nenhuma, que provavelmente foi o caso do Scorsese, você vai apreciar aquilo de uma forma completamente diferente. Agora, um filme sem público, né? Apesar de ser uma tragédia, é a árvore que caiu na floresta e ninguém escutou, né? O filme não existe. Um filme sem público não é um filme, é só algo que foi gravado. Mas isso tudo que eu falei é só um pedaço, né, do potencial de um filme, né? Ele também pode te trazer uma mensagem, ele pode te gerar uma emoção, te tocar profundamente, ele pode mudar um ponto de vista que você tinha sobre um assunto, fazer você pensar sobre algo que nunca pensou, né? Se você assistiu um filme sobre pessoas que estão na prisão e você nunca esteve na prisão, você já tem mais informações do que a pessoa que nunca se importou com isso. Se você assistir um filme Azul é a Cor Mais Quente, por exemplo, você vai ter uma visão sobre lésbicas que talvez você não tinha antes e também nunca poderia ter. Então, ele pode te mostrar uma cultura diferente. Você pode diminuir preconceitos que você tem sobre outras culturas. Por que mulheres usam burcas? E aí você assiste um filme árabe e é tão normal para eles que você enxerga como uma forma menos preconceituosa. Ou pelo menos te ajudar a ter empatia por pessoas que você possa normalmente vilipendiar. Então, depende muito do ponto em que você tá na sua vida, né? E o motivo pelo qual você colocou aquele filme pra assistir. Pessoalmente, né, agora eu, James, falando, eu considero um bom filme um filme que eu ainda lembro uma semana depois. Essa é sempre a minha métrica. Se eu tô falando do filme uma semana depois, melhor ainda, né? Se eu lembrar, é ótimo. Se eu estiver falando dele, melhor ainda. Então eu ainda tô falando do Parasita. Então, realmente, pra mim, foi um filme incrível, porque ele me tocou profundamente. Tecnicamente, era impecável. E eu já gostava do diretor, então eu me senti bem por isso também, das pessoas finalmente estarem descobrindo o trabalho do Bong Joon-ho. E não é um filme que dá sermão, né? Eu já falei, eu odeio filme que dá sermão. Eu estudo cinema há muitos anos, e o que mais me incomoda em qualquer filme é a falta de tato ao apresentar um tema, a falta de sutileza. Você gritar algo de maneira óbvia e preguiçosa em uma arte que dá tantas maneiras sutis de você apresentar ideias, pra mim é o fim do mundo. Então, em um extremo você tem Parasita, que é uma obra-prima, que é muito sutil e que aborda temas extremamente complexos de uma maneira que você leva pra casa e continua pensando sobre eles e discute com seus amigos. E do outro você tem Clube dos Canibais, que é a escória do cinema, que grita na sua cara o que o diretor quer que você acredite, e se você não acreditar, então é porque você é do mal, sabe? É um negócio tão besta e raso, né? Que pra mim nem chega a ser cinema, porque é muito infantil a maneira em que os temas são tratados. Me dá até raiva, né? Eu odeio esse filme. Então, quando você pode transmitir ideias sem som, sem diálogo, por que fazer isso de uma maneira tão preguiçosa, né? Como em Clube dos Canibais? Isso sem falar de curtas-metragens, documentários, né? Se você abrir para ele, você ainda tem novas experiências de narrativa, de informação, que mudam completamente a sua visão de mundo e a forma como qual você pode enxergar o cinema, né? E por último, né, os filmes espelham a sociedade. Eu lembro quando eu assisti o Tropa de Elite 2 no cinema. Tem aquela cena que acho que é o Capitão Nascimento que tira um político do carro, joga ele em cima do capô, né? E eu lembro que a galera sempre começou a aplaudir, gritar, né? E era muito um espelho da sociedade naquele momento, né? O filme capturou bem a raiva que as pessoas sentiam dos políticos. E hoje você tem o doutrinador, né? Já estão saindo outras formas de chegar nessa raiva que as pessoas sentem e tentar transformar em arte ou entretenimento. E tem que lembrar, né? Milhares de pessoas são empregadas em filmes, geram empregos, geram renda, geram receita, movimenta a economia. Então, realmente, eu tenho poucos argumentos contra cinema. Eu acho que
Acho que dá pra fazer um programa sobre por que o cinema não é bom, né? As influências ruins do cinema. Eu acho que é interessante fazer, mas eu faria com mais pessoas. Porque, como vocês podem ver, eu gosto muito de cinema, então eu defendo. Mas esse foi o meu pensamento aqui de começo de 2020, 6 de janeiro de 2020, sobre cinema e o que eu espero do cinema em 2020. Eu espero que me entretenha, não me dê sermão. E agora, voltando agora no segundo bloco, vou falar de alguns filmes que eu assisti nesse final de ano, ecoando um pouco o que eu acabei de falar. E é isso, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.